Bom, vamos a essa etapa do curso então, que é o processamento de amostras para marcação. É muito simples, tá? A técnica diferencia de acordo com o laboratório que você vai trabalhar, ele pode ter um protocolo, mas os princípios eles são basicamente os mesmos, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um tipo de marcação em relação ao tubo onde foi coletado o seu sangue, o sangue através da punção venosa. Pode ser um tubo de heparina, um tubo de TTA. Então será feita uma marcação ex vivo, uma marcação que identifica os receptores da membrana das células. Tá? Nesse tubo nós temos então um emaranhado de células como hemácias, os basófilos, monócitos, os leucócitos gerais, os linfócitos T e os linfócitos B. Tá? E aí, como que é feita a marcação? Digamos que você queira fazer um ensaio para identificação, para contagem de linfócitos do tipo CD4 ou CD8. Então nessa célula existem receptores, digamos assim, receptores do tipo X, e para identificar esses receptores nós precisamos de anticorpos, anticorpos que irão se ligar a eles para que ocorra uma identificação desse receptor na célula. No entanto, essa identificação ela precisa ser marcada, ela precisa ter uma etiqueta. E é nessas etiquetas que existem os fluoróforos. Tá? Então, toda marcação de citometria de fluxo, para você identificar uma célula no aparelho, você precisa ter um fluoróforo. É através desse fluoróforo que você vai saber que aquela célula ela tem um fenótipo X. Por exemplo, as células TCD4 podem ser marcadas com fluoróforo que confere uma fluorescência verde, que será captada pelo sinal do aparelho. E a marcação em si, ela é feita quando você pega parte do sangue então daquele tubo, de 50 microlitros a 100 microlitros, e esse sangue é colocado juntamente com os anticorpos que são comprados comercialmente, que contém já esses fluoróforos. Então essa marcação ocorre e ela consegue então ficar interagindo com aquele emaranhado de células que você tem na sua amostra, aqui no caso o sangue. A outra etapa do processo de marcação celular aqui no nosso caso, no nosso exemplo, é a lise das hemácias. Então existem soluções comerciais ou você pode pré-fabricar também para que aquele tubo que você tem cheio de sangue, aquele tubo vermelho, ele possa ser mais clarificado, ele possa ter uma composição mais límpida, para que quando você passa no citômetro de fluxo, que é o nosso equipamento que vai ler nossas células, ele tenha uma captura mais fidedigna de um sinal menos sujo, menos poluído, tá? A não ser que você queira identificar marcadores nas hemácias. Então aí eu tenho um exemplo de um tubo que ele está vermelho, e com esse tratamento pós a marcação, essa lise de hemácias, esse tubo ele vai tendendo a ficar mais claro. Após essa lise de hemácias é feito o processo de centrifugação, então as células vão ficar no fundo desse tubo, e o sobrenadante desse tubo é descartado, e essa célula é ressuspendida novamente em uma solução salina, ou solução PBS. Após o processo de marcação, é feito o procedimento de fixação. Então, a fixação ela é feita utilizando geralmente formol a 4%, a 2%, depende daquilo que é recomendado pelo fabricante do anticorpo. E após a fixação, é feito novamente um processo de lavagem através da centrifugação, numa rotação adequada, e esse tubo pode ser levado então para o nosso equipamento, que é o citômetro de fluxo, que ele vai ler, vai emitir um laser que vai incidir sobre a sua amostra, e o fluoróforo ele será excitado, e nós temos então o comprimento de onda que será captado pelo nosso aparelho. E no caso de você querer identificar algum alvo intracelularmente na sua amostra, por exemplo, nós temos aí células que expressam marcadores como interleucinas, células que expressam citocinas ou outros marcadores intracelulares que necessitam também de uma identificação.
Essa marcação intracelular ela é feita através do processo de permeabilização. Então, agentes permeabilizantes são nada mais do que detergentes. Podemos citar aqui o Twin 20, o Triton e outros marcadores, como o NP40, que favorecem a quebra então de partes da bicamada lipídica e auxiliam na entrada do anticorpo que irá atuar no interior das células agora. Então, o processo de marcação ele vai depender muito da sua finalidade laboratorial.